Bom pessoal, aqui é o Fernando, estou aqui para a gente gravar mais uma videoaula e nessa aula de hoje a gente vai estar dando início ao capítulo 10 do nosso material falando sobre o princípio de Pascal. Então, na verdade o capítulo 10 ele trata do princípio de Pascal e do princípio de Arquimedes, mas eu vou dividir aqui, são dois conceitos importantíssimos para não ficar muito extenso e cansativo. Eu vou falar primeiro do princípio de Pascal nessa aula de hoje e numa próxima aula a gente vê o princípio de Arquimedes, do que ele trata, ok? Então, o material aí, página 45, onde ele inicia falando sobre o princípio de Pascal. Vamos ver do que se trata. Bom, quem nunca viveu essa situação aí, né? Quando a gente pega um tubo de pasta de dente e a gente aperta uma parte, a base dele, por exemplo, e o creme dental sai lá na parte superior, né? Como a gente está vendo aqui. Então, ele sai lá no bico do tubo, como a gente fala. Por que isso acontece? Se eu estou aplicando a força lá na base, como é que a pasta vai sair lá na parte superior do nosso tubo? Isso é graças ao princípio de Pascal. O Pascal ele diz o seguinte: qualquer variação de pressão provocada num ponto de um fluido em equilíbrio, essa variação se transmite integralmente para todas as partes desse fluido, inclusive para as paredes do recipiente que contém. Então, quando eu apertei a base do tubo de pasta ou de uma pomada, também isso acontece em creme, quando eu apertei a base do tubo, eu provoquei uma variação de pressão nessa base do tubo, e essa variação de pressão ela vai ser integralmente comunicada, integralmente transmitida para todas as partes do fluido que está ali dentro, que pode ser o creme dental, o creme da pele, alguma coisa do tipo. Então, essa variação de pressão vai ser integralmente transmitida para todas as partes desse fluido, inclusive para as paredes do recipiente, fazendo com que o tubo escoe, com que ele saia lá na parte superior, como a gente está vendo aqui na imagem. Tá? Então, esse é o princípio de Pascal. Ele enunciou isso dessa forma. Tá? E a gente vai ver uma aplicação, ou algumas aplicações desse princípio aí, em situações do nosso dia a dia. Então, essa é a teoria, o que o princípio diz. Mas onde que a gente tem, então, a aplicação desse princípio de Pascal? Bom, uma das principais aplicações do princípio de Pascal está na prensa hidráulica. Essa prensa hidráulica, no nosso material, ela está aí na página 47. Tá? Então, o que é a prensa hidráulica? É esse dispositivo aqui, onde a gente tem dois recipientes constituindo vasos comunicantes, que a gente viu na aula passada, numa das aulas passadas. Tem dois recipientes com suas bases interligadas através de um tubo, e dentro desses vasos comunicantes a gente tem um fluido, óleo, água, qualquer coisa, um fluido qualquer, ar, pode muito bem ser ar, os sistemas de freio a ar, a gente vai ver daqui a pouquinho funciona com base nisso daqui. Então essa é a prensa hidráulica. A gente pode observar que são dois recipientes de áreas diferentes. Então, esse recipiente A1 ele tem uma área menor, bem menor, e o recipiente maior aqui tem uma área A2. Tá? Isso já é estratégico. Por que essas áreas são diferentes? Para fazer com que as forças aplicadas em cada uma dessas superfícies também sejam diferentes. Mas onde a gente vai usar o princípio de Pascal aqui? Bom, o que a gente vai fazer? Quando a gente aplicar uma força nesse membro menor, chamando aqui de F1, essa força ela vai provocar uma variação de pressão, porque eu tenho força F1 agindo numa área 1. Se a gente lembrar, força dividido por área é a pressão, que a gente viu aí algumas aulas anteriores. Então, quando eu aplicar essa força sobre essa área, eu vou estar produzindo uma variação de pressão aqui nessa área menor. E, de acordo com o princípio de Arquimedes, essa variação de pressão que eu estou produzindo do lado de cá, do lado menor, ela vai ser integralmente transmitida a todas as partes desse fluido até chegar aqui na área maior. Tá? Então, aqui a gente vai ter uma variação de pressão igual, nessa área maior eu vou ter uma variação de pressão igual à variação de pressão que eu produzi na área menor. Então, aqui é o seguinte, essa variação de pressão que eu estou produzindo no ângulo menor, ela é dada por F1 dividido por A1. É a força dividida pela área aqui nesse ângulo menor. Só que essa variação de pressão ela é integralmente transmitida para o ângulo maior. Então, lá
né, vai acontecer uma variação de pressão dada por F2 dividido por A2, que é a força F2 que está agindo aqui, dividido por essa área A2 que é maior aqui, certo? Só que, de acordo com o princípio de Pascal, essas variações de pressões são iguais. A variação de pressão que eu estou produzindo no ângulo menor, ela é exatamente igual à variação de pressão que eu estou produzindo no ângulo maior. Então, ΔP1 é igual a ΔP2. Igualando aí, a gente chega nessa relaçãozinha aqui que nos permite trabalhar nessa prensa hidráulica. Ou seja, a força que age na área menor, que é o F1, dividido por essa área menor, é igual à força que age na área maior dividido por essa área maior. Tá? Então essa é uma das formas de apresentar aí essa equação matemática para trabalhar na prensa hidráulica. Eu gosto de reescrever essa formazinha desse jeito aqui, ó. Eu acho que fica mais fácil de guardar. F dividido por A é igual a F dividido por A. O minúsculo é o que está agindo na área menor e o maiúsculo é o que está agindo na área maior. Então F é a força que está agindo na área menor, A é essa área menor, F é a força que está agindo na área maior e A seria essa área maior. Aqui, pessoal, a gente vai ver nos exercícios mais para frente que o cuidado que a gente tem que ter é para não trocar essas variáveis de lugar. Tá? Então, por exemplo, se eu colocar F sobre A e F sobre A vai ficar errado. Eu tenho que colocar a força que age na área menor dividido por essa área menor igual a força que age na área maior dividido por essa área maior. Com relação às unidades dessas grandezas aqui, a gente não tem muito problema não. Se as duas forças estiverem em Newton, ou se as duas forças estiverem em kgf, sem problemas, eu posso trabalhar, não sou obrigado a transformar tudo para o sistema internacional, não. Mesma coisa acontece com a área. Se as duas áreas estiverem em metro quadrado, que é sistema internacional, ou se as duas áreas estiverem em centímetro quadrado, ótimo, eu posso jogar na fórmula sem problema nenhum. Então não existe aqui uma obrigatoriedade de transformar tudo para o sistema internacional, desde que as duas forças estejam na mesma unidade, as duas áreas estejam na mesma unidade, a gente pode trabalhar e sem precisar transformar. Se tiver uma numa unidade e outra em outra, aí tem que fazer transformação. Por exemplo, se eu tiver uma força em kgf e a outra em Newton, eu tenho que transformar uma das duas, qualquer uma delas. Se eu tiver uma área em metro quadrado e a outra em centímetro quadrado, eu tenho que transformar uma delas. Tá? Então, a prensa hidráulica é esse dispositivo. E a gente tem algumas aplicações interessantes dela no dia a dia. Vamos ver. A primeira delas aqui, os freios dos nossos automóveis. Né? Vocês já pararam para pensar como que um caminhão carregado com não sei quantas toneladas lá de aço, ele consegue ser freado com o motorista pisando naquele pedalzinho de freio lá? Né? Então, o que acontece lá é essa questão da prensa hidráulica, da multiplicadora de forças, como ela é chamada também. Então, aqui a gente tem o pedal de freio, que é onde o motorista vai aplicar a força dele com o pé. Esse pedal de freio, através das engrenagens, das peças lá, ele está ligado aqui a um cilindro de área menor, então eu tenho uma força que eu estou produzindo aqui, produzindo uma variação de pressão nesse cilindro menor. Essa variação de pressão vai ser integralmente transmitida através do óleo de freio até esse cilindro de área maior. Então aqui, né, essa variação de pressão ela vai fazer surgir uma força muitas vezes maior do que aquela que o motorista está aplicando lá no pedal de freio. Né? Então essa prensa hidráulica ela recebe esse nome de multiplicador de forças por esse motivo, porque aplicando uma força pequena num ângulo menor, eu faço aparecer lá no ângulo maior uma força muitas vezes maior do que aquela que eu apliquei. Então o sistema de freios dos nossos veículos eles funcionam com base na prensa hidráulica, ou no princípio de Pascal, né, transmissão da variação de pressão através de um fluido. O elevador hidráulico, que é muito utilizado em oficina, também funciona dessa mesma forma. Eu tenho aqui dois ramos, um maior e um menor. Eu vou aplicar uma força pequena aqui nessa área pequena e vai fazer surgir lá na área maior uma força muitas vezes maior do que essa que eu estou aplicando aqui. E isso vai conseguir, por exemplo, elevar um carro, né, fazendo com que ele suba em uma determinada altura. Esses macacos hidráulicos que a gente tem, né, funcionam com base no mesmo princípio. A gente consegue usar o macaco para elevar um carro que tem mais de 1000 quilos. Então, a força que a gente aplica, ela age no cilindro menor e isso vai sendo comunicado através de um fluido. No caso dos macacos hidráulicos, muitas vezes é óleo ou graxa, né? Através desse fluido,
aparece uma força multiplicada lá na área maior, que é aquela que vai elevar o carro, né? Então, esses hidráulicos de máquina retroescavadeira também funcionam com base no mesmo princípio. Então, são várias aplicações que a gente tem aí do princípio de Pascal no nosso dia a dia. Uma parte muito simples, muito fácil, muito boa de fazer, os exercícios são bacanas, a gente vai ver aí, tá? Mas a gente não vai ter maiores dificuldades aí ao resolver os problemas envolvendo o princípio de Pascal, tá? Então, nessa primeira aula seria isso. A parte de princípio de Arquimedes eu vou deixar para uma próxima aula para não ficar muito extenso, muito cansativo aqui, beleza? Então é isso, um abraço, até a próxima.